Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre perímetro e as áreas das figuras planas. O que vem a ser perímetro, né? Perímetro é igual à soma e as medidas do comprimento de todos os lados da figura. Para que a gente utiliza muito o perímetro ou a área das figuras? Geralmente mais para obra de área de construção, metros quadrados, de você comprar piso, cerâmica, medir cerca para colocar, cercar um determinado terreno, levantar muros. Então, para isso a gente precisa ter uma noção de como que funcionam as áreas, quais as medidas, qual a importância disso, ferramentas de trabalho, né? Utiliza muito essas medidas, pode ser metros, centímetros, que a gente já viu lá no início da outra apostila, né? Das medidas. O perímetro basicamente é a soma de cada lado da imagem, né? Da figura ou do terreno. A gente tem que saber a quantidade de metros ou centímetros de determinada área para a gente poder calcular, né? Igual está no exemplo na apostila, que diz como calcular o comprimento total, né, de um mesmo perímetro ou até mesmo de um campo de futebol. Para a gente calcular, a gente precisa saber a quantidade da área. No exemplo da apostila, tá como se fosse 90 centímetros, né, de comprimento e 75 de largura. Então, se fosse assim, ó, 95, né? 90 metros de comprimento e 75 de largura, né? O campo de futebol. Então, ele queria saber quanto que mede o perímetro. O perímetro seria a soma de todos os lados. Se aqui tem 90, aqui também tem 90. Se aqui tem 35, aqui também tem 35, entende? Então, a gente fazendo a soma de 90 mais 90, 75 metros mais 75 metros, a gente vai encontrar quanto? 330 metros. Então, como que a gente vai calcular a área do perímetro, a área e o perímetro? Existe uma diferença, né? Nós vamos fazer alguns exercícios mais na próxima etapa a respeito disso. A área das figuras planas de um quadrado é área lado ao quadrado, porque a mesma medida, se aqui for 2, aqui será 2, aqui será 2, aqui será 2. Então, qual é a área aqui? 2 elevado ao quadrado, que seria 4. Pode ser centímetro ou metro. Por isso que a gente coloca aqui elevado ao quadrado, de um quadrado. O perímetro, se aqui fosse 2, aqui seria 2, aqui seria 3, aqui seria 3. Vamos ver metro, né? O perímetro a gente não coloca nada ao quadrado. O perímetro é a soma, a gente não pode confundir a parte da área com a parte do perímetro. O perímetro é a soma dos lados, né? Do comprimento dos lados. Já a área, ela do quadrado é lado vezes lado, e do retângulo a área é igual a base vezes altura. Como aqui a base, aqui fosse a altura, aqui é a altura, ok? Aqui se fosse 2, 2, 2, né? Igual tá lá. 2, vamos botar aqui metros. Qual a diferença, né? Perímetro e área. Aqui a gente vai somar. A gente somaria todos esses valores, tá? Que é o comprimento e a largura. Então, são todas as medidas, elas serão somadas. Então, a gente põe um P, que representa acima de perímetro, e a gente vai fazer a soma de 3 mais 3, que é comprimento, comprimento, mais 2 de largura, mais 2 de largura. 3 mais 3, 6. Com 4, 10. Então, o perímetro aqui tem 10 metros. Aqui, vamos botar uma base vezes a altura, né? Do quadrado, ó. Aqui deu 4 centímetros ao quadrado,
que é lado vezes lado. Se eu for somar o perímetro, aqui vai ficar como? P igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai ser igual 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8 metros. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados. A área, toda a área, ela constitui uma fórmula, né? Tem um significado. Aqui seria a base vezes a altura. Se o comprimento aqui, ó, olhando esta imagem do perímetro, vamos calcular. Se a base é 3, a lateral é 2, aqui quanto que daria? A área do retângulo é igual a base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. 3 vezes 2 é igual a 6. Aqui está em metros, vamos colocar metros também. Metros quadrado, tá? Então, essa é a diferença de perímetro para a área.